Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. E o tema que analisaremos na lição de hoje será a guerra por trás de todas as guerras. Esse, na verdade, foi o nosso tema geral. Hoje faremos um estudo adicional desse mesmo tema. Temos aqui pelo menos 2 textos de Ellen White que analisaremos enquanto tentaremos trazer mais luz sobre o que estudamos durante a semana. O texto base para o nosso estudo foi Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8, que diz assim: Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Quando nós olhamos para aquilo que foi a maior guerra de todos os tempos, uma guerra que acabou influenciando todo o universo. Todo o universo, não porque ela tenha chegado a cada canto do universo. Ela começou no céu, acabou chegando até nós aqui na Terra. A humanidade foi envolvida nesse contexto por causa das escolhas que nosso pai Adão e nossa mãe Eva acabaram fazendo. Entretanto, o universo todo tem acompanhado. Até porque as acusações que o inimigo fez em relação a Deus são acusações muito sérias. São acusações que fazem com que o restante do universo olhe e se pergunte se existe algum tipo de verdade nessas acusações que foram feitas contra Deus. Entretanto, 2 textos, como mencionei, de Ellen White, nos trazem luz a respeito do tema. O primeiro deles, o grande conflito, nas páginas 418 e 419, que diz assim: Banido do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra do seu trono, banindo Satanás do céu. No entanto, quando o ser humano pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Deus ofereceu uma prova do seu amor, entregando o Filho unigênito para morrer pela raça decaída. Na expiação, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi, de forma alguma, responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. Em outras palavras, quando o pecado surgiu no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele lançou algumas dúvidas no coração dos seres criados por Deus, seres perfeitos, é bem verdade, mas fazendo com que o caráter de Deus fosse manchado, o nome de Deus fosse manchado. E a grande questão que se colocava agora diante de todos os seres criados por Deus no universo, anjos, bem como habitantes de outros mundos, era: será que existe algum tipo de verdade nas acusações dele? Ele mencionava que Deus havia criado todas as pessoas, e todos os seres, mencionava que havia dado livre-arbítrio a eles, mas eles na verdade não o tinham. Porque se tivessem, eles seriam livres para poder viver sem a lei de Deus. E a lei de Deus era o único elemento capaz de manter todos os seres criados pelo Senhor ainda livres. Porque a lei, ela estabelece limites para a atuação do ser humano, no sentido de que eu sou livre enquanto a minha liberdade não interfere na sua, e vice-versa. Se eu achar que sou mais livre do que você, eu posso usar a minha força para tentar passar por cima de você, ou você em relação a mim. Então, o que é que faz com que nós dois permaneçamos livres? Sabermos que a nossa liberdade, ela tem limites, no sentido de que, por amor a você, eu me restrinjo a manter as minhas atitudes dentro daquilo que é o aceitável, respeitando a tua liberdade também. A lei de Deus é o único elemento que nos mantém completamente livres. É bem verdade que Deus demonstrou seu amor para conosco ao enviar Cristo. O inimigo jamais imaginava que algo assim poderia acontecer. Tanto Satanás quanto as hostes satânicas que o seguiam ficaram completamente fora de si quando perceberam o plano da redenção, porque eles simplesmente acharam que quando envolveram a humanidade no pecado, que agora o mundo seria deles. Deus não permitiu que isso acontecesse. E sobre a própria questão da cruz, no capítulo, ou na página 421 do livro Grande Conflito, nos é dito o seguinte: a cruz do Calvário, ao mesmo tempo que declara que a lei é imutável, proclama ao universo que o salário do pecado é morte.
No grito agonizante do Salvador, está consumado, soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se então o grande conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a erradicação do mal. O Filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A cruz foi a maior demonstração do universo de que Deus é, ao mesmo tempo, justo e, ao mesmo tempo, perdoador, que Ele é amor. É justo porque o salário do pecado é morte, e Ele assumiu a culpa pelo pecado da humanidade. E, ao mesmo tempo, é perdoador, porque apesar do ser humano merecer a morte eterna, Ele assumiu o lugar do ser humano, demonstrando o grande amor que o céu tem pelo pecador. É difícil conseguirmos compreender em sua plenitude aquilo que representou para Cristo Jesus ter que assumir a culpa do pecado da humanidade. Mas o amor que Ele sente por você e por mim o manteve firme nesse mesmo princípio. Bem, amanhã continuaremos o nosso estudo já numa temática um pouco diferente, ainda no desdobramento do grande conflito, e o tema central será a questão central, amor ou egoísmo? Bem, vamos orar juntos pedindo que Deus nos ajude a podermos entender esse mesmo amor de Deus e vivermos tendo como base esse mesmo amor. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado por sabermos que o Senhor nos ama e que tem planos para cada um de nós. Nos ajude a podermos viver esses Seus projetos, planos e sonhos. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?